Que tal um mate? Esse é o podcast do Assã Círculo. Olá, eu sou a Jaqueline Patrícia Silveira e esse é o podcast Que Tal um Mate? Uma produção do Círculo de Referência em Agroecologia, Sociobiodiversidade, Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, o Assã Círculo, ligado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Quantas vezes estamos caminhando pelas ruas de Porto Alegre ou outra cidade polo do Rio Grande do Sul e ouvimos um diálogo em francês, espanhol ou outras línguas que nem conseguimos identificar? Não, nós não estamos falando de turistas. Estamos falando de haitianos, senegaleses, bolivianos, venezuelanos, entre outros estrangeiros que procuram o nosso país em busca de uma vida melhor. Nesse episódio, o assunto é a situação dos estrangeiros que chegam no Brasil para buscar melhores condições de vida por meio do trabalho e da subsistência básica, como alimentação, moradia, roupas, educação, entre outros. Essa migração, que tem se intensificado na última década, se deve a diversos fatores, mas, sobretudo, às crises enfrentadas nos seus países de origem. Mas quando se procura informação sobre estrangeiros que chegam no nosso país, pelos mais variados motivos, muitas vezes há uma falta de entendimento no uso dos termos. Dessa forma, se faz necessário explicar para os nossos ouvintes a diferença entre os termos migrante, imigrante e refugiado. Migrante é toda pessoa que se translada fora do seu lugar de residência habitual, seja dentro de um país ou através de uma fronteira internacional, de maneira temporária ou permanente e por diversas razões. Imigrante, conforme a Lei 13.445, é a pessoa de outra nacionalidade que se desloca em busca de trabalho ou de melhores condições de vida e se estabelece temporária ou definitivamente no Brasil. Já o refugiado, conforme a Lei 9.474, é a pessoa que está fora de seu país de origem, devido ao temor de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, pertencimento a um grupo social ou opinião política, como também devido à grave e generalizada violação de direitos humanos e conflitos armados. Mas quais os direitos dessa população dentro do nosso país? A Constituição Federal de 1988 garante, em seu artigo 5º, que todos são iguais perante a lei. Mas será que é fácil chegar aqui e acessar esses direitos? Ainda mais nesse momento de pandemia? E quando surgem os problemas, a quem recorrer? Para que possamos entender melhor a situação e os desafios enfrentados pelos migrantes no Brasil e principalmente no Rio Grande do Sul, nós convidamos duas pessoas especialistas no tema. A Bibiana Vaquil Campana é estudante de Serviço Social na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é membro do Grupo de Assessoria a Imigrantes e a Refugiados, o GAIRE, que integra o Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão em Migração, o NEPEMIGRA, da URGS. É também extensionista no projeto GT ONE e RESPE, Atenção Social por Demanda para Refugiados e Imigrantes, do NEPEMIGRA, que funciona em parceria com a Associação de Integração Social, a Intesso. E também convidamos o haitiano James Dersen Sené Charles, que é presidente da Associação de Integração Social, a Intesso, que atua em articulação com o NEPEMIGRA nas frentes de promoção da educação, acesso à moradia e à atenção social para a população migrante. Bibiana e James, é um prazer recebê-los. Bibiana, eu acho que para abrir a nossa conversa é importante entender o contexto. Por isso eu te pergunto, de forma objetiva, quantos migrantes existem no Brasil hoje? Quais são as principais nacionalidades no Brasil e em Porto Alegre? E por que tantas pessoas abandonam os seus países de origem para tentar a vida aqui? Bom, já que eu acho que é interessante que a gente comece pensando as causas que originam a migração, né? E entender que são causas estruturais e que podem ser localizadas em um sistema internacional de produção de conflitos que gera atrocidades cada vez mais devastadoras para as populações, né? Então, ainda que os processos migratórios se diferenciem uns dos outros, diversos conflitos são originados por questões étnico-raciais ou intensificados por interesses e disputas entre potências mundiais por conta de interesses financeiros internos, né? E aí, respondendo às tuas perguntas, mesmo que não sejam contextos de migração forçada, como refúgio, né? E aí, a partir das razões que já foram apresentadas aqui no início do episódio, muitas vezes fatores socioeconômicos, como o desemprego e a ausência de políticas sociais, acabam fazendo com que as pessoas migrem para outros países em busca de melhores condições. E aí, então, falando de Brasil,
Hoje, a população migrante no país corresponde a cerca de 2 milhões de pessoas. Isso é mais ou menos um pouco mais de 1% do total da população. E uma coisa que se fala muito pouco quando a gente conversa sobre imigração, e principalmente do contexto brasileiro, é que, na verdade, existem mais brasileiros fora do país do que imigrantes dentro. Isso se dá por conta também de uma desinformação, de as pessoas saberem que a maior parte dos fluxos migratórios acontece do que a gente chama de migrações sul-sul, então de países do sul global para outros países do sul global, né, que acho que quebra um pouco com uma narrativa que é muito falada na mídia, e principalmente na mídia internacional, de que os principais fluxos são sul-norte, né, então de países do sul global para países do norte global, como os Estados Unidos, o Canadá e a Europa. Mas e aí, então, falando um pouco especificamente do Brasil, né, quais são as principais regiões de destino dessa população? Então, a principal de todas é a região sudeste, né, mais de 50% dos fluxos migratórios do país são direcionados para essa região. Em seguida, a região sul, então 20% dos fluxos migratórios de 2011 a 2018. E aí a região norte, em terceiro lugar, com 8% dos fluxos migratórios, principalmente por conta dos fluxos novos vindos da Venezuela, né. E aí, falando um pouco das principais nacionalidades, de 2010 a 2018, a principal nacionalidade imigrante no Brasil eram os haitianos, seguida pelos bolivianos e, por último, os venezuelanos. Mas, por conta do intenso fluxo migratório de venezuelanos para o Brasil, em 2018, os venezuelanos passam a ser a principal população migrante no país, representando 39%, seguida pelos haitianos, com 14%, e, por fim, os colombianos, com 7%, e aí outras nacionalidades em menor número, né? E aí, por fim, então, falando de Porto Alegre, trazendo dados da Secretaria Municipal de Saúde de 2018 e 2019, então, falando da população que acessou o Serviço Único de Saúde, né, na cidade, os haitianos são a principal população migrante em Porto Alegre, representando 48,6%, seguida pelos venezuelanos, que representam 18%, e os uruguaios, que representam 7%, também seguida de outras nacionalidades em menor número. Obrigada, Bibiana. É importante conhecermos esse contexto, né? E os dados que tu traz nos ajudam a validar e compreender um pouco mais essa situação, né? E agora eu queria ouvir um pouco do James, né? Como é a situação do migrante hoje no Brasil e principalmente aqui no nosso estado? Qual é o nosso principal atrativo? Quais são as principais dificuldades enfrentadas por vocês, ainda mais num contexto de pandemia? E quando surgem problemas nesse sentido, a quem recorrer? Esse assunto da imigração é muito importante, quanto para nós, como imigrante, como brasileiros que está escutando e ouvidos. A gente te vê dentro de nosso país, como imigrante, a gente tem diversas dificuldades, como insegurança social, crise econômica, políticas, as condições de vida de grande vulnerabilidade. Essa situação acabou de criar uma expectativa para cada dos haitianos, os venezuelanos, africanos, a deixar seus países para procurar uma vida melhor. Escolher o Brasil é uma opção pessoal de cada dos imigrantes, como haitianos, o senegalês, o venezuelano. Para mim, que é haitianos, a gente escolher o Brasil, sempre haitiano tem um amor para futebol brasileiros. E quando tiver esse acordo com Dilma Rousseff, com Haiti, que é uma coisa diplomática, começado em 2010, depois do terremoto do Haiti, tiver um acordo diplomático de 1.200 haitianos deveriam entrar no país, no Brasil. Com esse acordo, começar a abrir essa porta para esse fluxo migratório e conseguir entrar no Brasil. O Brasil traz muitas coisas boas para nós, como haitianos, e às vezes trazem muitas coisas difíceis também. E a gente descobre que a população brasileira não acostuma com esse palavra imigrantes. Então, para isso a gente tive muita dificuldade de integrar dentro da sociedade brasileiros, e a parte dessas, a dificuldade, seja financeira, dificuldade de desemprego, e dificuldade de questão do racismo, xenofobia. A gente teve algumas dificuldades para acessar as políticas públicas, questão de violência sobre direitos, seja trabalhista ou direitos humanos.
E questão familiares também, que quando tu é imigrante, tu acabou de deixar tua mulher, teus filhos, todo tu deixa lá, e você está vivendo ali para conseguir uma vida melhor, tanto para ti quanto para tua família que tu deixar para lá. Mas acredita que é uma experiência para cada imigrante, é uma experiência boa de aprender e de compartilhar nossa cultura com o povo brasileiros, de implementar alguns projetos, alguns trabalhos muito bacanas que a gente está fazendo dentro da sociedade civil. No momento da pandemia, a situação da vulnerabilidade dos imigrantes aumenta bastante, porque diante da pandemia a gente teve uma aumentação de desemprego na comunidade imigrante e com a pandemia acabou aumentar esses números. Então, a gente registra vários casos de desempregados, aonde que o pessoal não recebeu rescisão de forma que ele deveria receber, ou rescisão foi parcelados, ou às vezes a pessoa foi suspenso do trabalho e não foi pago. Então, vários desses imigrantes estão sobrevivendo agora com cesta básica que está distribuindo, seja para a associação Aenteso ou para as outras instituições da sociedade civil e para a prefeitura de Porto Alegre ou prefeitura de outra cidade. Então, a gente está conseguindo se metendo e às vezes não. Então, tem imigrante também que está recebendo auxílio emergencial e para ver se consegue se meter. Mas conhece a situação dos imigrantes, são tanto diferente da situação dos brasileiros, deveria ter uma assistência específica para esse grupo de pessoal, porque a gente tem as duas demandas, a gente tem nossa demanda quanto os imigrantes aqui no país e lutando na crise econômica ou crise social e sanitária que o país está indo, e a gente tem que ir lidando com nossa família que está lá no nosso país. Então, a gente tem um trauma psicológico que está acontecendo dentro da comunidade no momento da pandemia. James, muito obrigada. É muito bom te ouvir, né, e saber um pouco mais sobre essa realidade e os desafios enfrentados pela população migrante. E Bibiana, na abertura nós citamos leis e inclusive a Constituição Federal, né, como garantia de direitos dessas pessoas. Mas você pode nos detalhar que direitos são esses e como está essa situação na prática? Eles conseguem ter esses direitos assegurados? Bom, Jaque, então como foi já abordado no início do episódio, já está garantido na Constituição Federal de 88, no artigo 5º, de que todas as pessoas são iguais perante a lei, não se fazendo distinção entre estrangeiros e brasileiros. E aí surge então a Lei de Refúgio e a nova Lei de Migração em 1997 e em 2017, justamente nessa perspectiva de garantir aos migrantes a condição de igualdade com os nacionais, então com relação ao acesso à documentação, ao trabalho formal, a serviços públicos de saúde e assistência social, o direito à educação, o direito à moradia e o acesso aos serviços bancários. Mas e aí, respondendo então às suas perguntas seguintes, sobre como acontece essa situação na prática, se consegue ter esses direitos assegurados, acho que essa população acaba acessando então uma cidadania incompleta, que a gente diz, né? Com o não reconhecimento deles enquanto cidadãos de direitos e perpassada, como o próprio James acabou de trazer, perpassada por racismo e xenofobia, e isso acaba refletindo numa dificuldade de acesso à documentação e dificuldade de acesso às políticas públicas, né? Uma negação e violação de direitos e dificuldade de acesso à informação e à participação social, né? Bom, e a gente está aqui então falando dos principais fluxos migratórios, né? Mas em especial as pessoas que migram sozinhas também têm essa, talvez uma fragilidade ainda maior de construção de vínculos comunitários, né? E de inserção social mesmo. E isso acaba acarretando uma maior dificuldade de inserção e de acesso a direitos e de reconhecimento enquanto cidadãos de direitos, né? James, agora em 2020, que o Brasil também vive uma crise econômica ainda mais agravada pela pandemia, qual é a tendência? Essas pessoas continuam chegando, ainda acham viável ou melhor viver no Brasil do que nos seus países? E por quê? Normalmente, o Brasil está em crise econômicas
e saúde sanitário, e ao mesmo tempo os outros países também estão na mesma crise. Então, situação dos outros países, como Haiti, venezuelano, está piorando. E fronteira que tem entre Brasil, seja a fronteira terrestre, está fechado. Então, no momento da pandemia, não tem como que o pessoal faz esses trajetos, porque a maioria dos haitianos ou venezuelanos, senegaleses que vier para cá, eles acabou passar pela fronteira terrestre. Então, esse fronteira agora não tem acesso para entrar. E também para a pessoa que viaja de avião, eles não estão conseguindo também, porque a companhia aérea não está funcionando também. Então, tive essas dificuldades para essas pessoas acessar ou entrar no Brasil no momento da pandemia. Normalmente, para a questão de viabilidade dessas pessoas, pensa que o Brasil está bom para entrar? Sim, porque comparativamente Brasil e Haiti, economicamente o Brasil está mais estável que Haiti. Por exemplo, agora Haiti está com crises políticas muito extrema, onde tem manifestação todo dia, o pessoal não consegue viver, não tem questão de segurança, é muito complicado lá. Então, acredita que o Brasil é viável. Depois, passada a pandemia, essas pessoas vão continuar chegando, porque tem vários imigrantes que já estão construindo a vida deles aqui e que vai trazer família, que vai trazer amigos, prima, para ter uma condição de vida melhor, porque a proposição de sair de nosso país, de entrar em outros países, pode ser Brasil, Estados Unidos, os outros, é uma proposição de ter uma vida melhor. James, enquanto te ouvia, fiquei pensando, né, nessa situação de pandemia em que vocês estão distantes das famílias de vocês, né? Se tu puder comentar um pouco, nos contar, né, como que vocês se sentem, como que é essa situação para vocês, né, pensando também nessas fronteiras que estão fechadas e que eventualmente vocês poderiam se visitar e não podem, né? Como que é isso para vocês? Bom, questão de ser imigrante é bem complicado. Sair de seus países, vai num país desconhecido, aonde tu deixar de lado a tua família, teu esposo ou esposa, teus filhos, e tu acabou de encontrar como uma pandemia, aonde que a gente não conseguir se mover, tipo, a gente não conseguir comprar uma passagem para ir lá para visitar a nossa família. E isso aqui é bem complicado, para não dizer críticas, porque todo mundo está no mesmo barco. Então, a gente tenta superar essa situação, porque é uma coisa humanitária, não é uma coisa, tipo, que fale de nada, é uma coisa humanitária. Acredita todos os imigrantes entendem a situação, as famílias entendem a situação, e questão, isso aqui tem uma grande interação na questão da economia, porque vários imigrantes acabou não conseguindo mandar dinheiro para lá, e vários imigrantes que perdem emprego também, acabou não conseguir satisfazer essas famílias que estão lá. A questão está muito triste, a questão da pandemia, quanto não a questão da saúde, e a questão da economia também, porque a pandemia acabou, faz uma grande alteração na nossa vida cotidianamente, diariamente, e eu acho daqui para frente eles vão deixar um cicatriz no nosso coração como imigrantes. Que forte, obrigada, James, por compartilhar conosco, né? Bibiana, uma outra questão que também é importante deixar claro para os nossos ouvintes com relação à situação desses migrantes é por que não se fala ilegal e sim irregular? E qual é a importância de não confundir esses dois termos? Então, Jaque, o termo ilegal é sinônimo de ilícito, né? É aquilo que transgride a lei. E, frequentemente, os estados classificam os migrantes como ilegais, aqueles que cruzam as fronteiras sem todas as autorizações, os protocolos, ou que permanecem além do que foram permitidos dentro desses países. E no contexto de políticas migratórias cada vez mais fechadas e guiadas por uma lógica de segurança internacional e com a mínima preocupação com o acolhimento das pessoas migrantes, classificar alguém como ilegal cumpre uma função política de desumanização, né, e de aceitação de que a pessoa que cruza as fronteiras está cometendo um crime ou que é um risco para o país, né.
quando na verdade não existem seres humanos ilegais, existem pessoas que cruzam fronteiras. Migrar é uma condição humana e não um crime. Então o termo irregular fala justamente dessa condição de regularização, faz uma referência à documentação, e enquanto o termo ilegal fala muito mais da condição da pessoa, então de que a pessoa estaria transgredindo uma lei, né, e cometendo um crime. Por isso a importância de que a gente cuide a forma como a gente fala sobre essas populações. James, para finalizar, em termos de normas, de políticas públicas, de boa vontade dos governos, no que se pode avançar para que a situação dessas pessoas seja melhorada? Eu vou colocar desta forma, desde o momento que o governo do Brasil aceita que os imigrantes entram para cá para melhorar a condição de vida deles, já é uma grande coisa. Mesmo a gente, conscientemente, a gente sabe que a política pública de migração tem que ter algumas alterações, mas acredita a força e vontade de governo de aceitar, de acolher esses imigrantes já é uma coisa boa para a população. Precisou melhorar algumas coisas, sim. Dentro do Brasil também é muito complicado você ter um olhar crítico sobre o governo na questão do atendimento dos imigrantes, porque cada estado e cada cidade tem uma políticas públicas diferentes. Por exemplo, dentro do Porto Alegre tem uma política de migração diferente do Canoas, diferente do Florianópolis, diferente do São Paulo. Então, olha a crítica de nós mesmos, e eu acho dentro do Rio Grande do Sul está um pouco mais fechado a questão migratória, precisou dar um pouquinho de espaço para imigrante seja integra dentro do serviços públicos, dentro da assistência social, porque isso está faltando um pouquinho, questão da assistência social, porque caso dos imigrantes é caso de vulnerabilidade extrema, e questão da assistência social, a gente está faltando muito. Questão da assistência social, de abordagem, essas demandas a gente tem bastante dentro da associação, e às vezes a gente acaba acompanhando o município, o prefeitura, o FASC, CRAS, já acabou acompanhando eles no trabalho, mas desta forma a gente acredita que a município de Porto Alegre precisa adotar uma política migratória bem séria para essa população, senão a gente vai registrar alguns casos muito graves. A gente já registrou alguns casos, como o caso de ocupação progresso, um assunto que não foi tratado ainda. A gente teve vários casos pessoal dos imigrantes, que são casos críticos, que aonde o município ou assistência tem um papel deles, mas a gente acabou acompanhando tudo isso, como instituições de sociedade civil que está acompanhando caso migratório, porque a gente não só atende imigrante haitiano, a gente atende imigrante da República Dominicana, a gente atende as venezuelanos, a gente atende colombianos, a gente já faz várias atividades com eles, e a gente sabe como esse povo está sofrendo, como ele está precisando de um serviço, uma política específica para imigrante, porque a gente tem um caso diferente dos brasileiros. A gente não fala para a gente seja priorizado, mas estamos falando de uma política aonde imigrante se sente num ambiente mais agradável, aonde imigrante não se sente rejeitadas, aonde que não tem racismo, xenofobia, ou diminuir a capacidade desses imigrantes estar trabalhando dentro do serviço público, de fazer um convênio, de trabalhar junto, de fortalecer instituições que trabalham com os imigrantes. Essa aqui ajuda a prefeitura, ajuda o município ou o governo a diminuir o trabalho deles quando ele capacitar as outras instituições de sociedade civil que está trabalhando. Isso não é caso. Às vezes a gente foi rejeitado, mas acredita com essas oportunidades de fala, dos reuniões, do Comirate, outras instituições que a gente participa, acredita que eles vão levar essa demanda a sério para a gente ter umas soluções mais agradáveis nessa situação. Mas para melhorar algumas coisas, sim, tem coisa para melhorar, mas também a gente olha no outro lado. Às vezes a gente olha no lado errado, a gente tem que olhar no lado certo também,
no outro lado, aonde que o Brasil abre porta para nós como imigrantes para ter uma vida melhor. Agora, cabe a nós de pegar nossa responsabilidade de levar as outras demandas para as pessoas do assistência, do município, para ver que pode ser melhorar. Obrigada, James. Bom, a situação da população migrante precisa ser visibilizada, debatida, e nesse sentido, o trabalho que o NEP Migra e a Associação de Integração Social vem realizando é muito bonito, louvável e precisa ser fortalecido. E nós, do Ação Círculo, nos colocamos à disposição também para contribuir. Se vocês querem deixar uma mensagem final, a palavra fica aberta. Se vocês querem também, talvez, chamar a nossa atenção para algum outro fato, alguma outra questão que ainda não foi colocada, sintam-se à vontade. A gente agradece pela oportunidade de estar falando. É mais um porta, porque acredita tem muitas pessoas que estão ouvindo e que estão botando a mão na consciência para ver que esse imigrante, como fala Bibiane, que imigrante não é um crime. E a gente não vem aqui para tirar a oportunidade dos brasileiros. Bem ao contrário, a gente vem para acrescentar, para criar, porque eu acredito que imigrante também é uma oportunidade que a cidade tem que aproveitar também. A gente tem muita coisa para oferecer, que são as coisas boas, culturas, línguas, várias outras coisas. Bom, eu acho que eu faço o coro à fala do James e agradeço o espaço da produção do Ação Círculo. Acho que é muito importante que essa causa seja pautada e agradeço que vocês tenham disponibilizado esse espaço para que a gente dê visibilidade para isso. Muito agradecida, Bibiana e James, por aceitar nosso convite e disponibilizar esse tempo para conversar conosco. E assim nós concluímos esse 8º episódio. O Que Tal um Mate é uma produção do Ação Círculo, ligado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A coordenação do podcast é da professora Gabriela Coelho de Souza e de Daniele Finamor. A produção e o roteiro são de Silvana Granja e Jaqueline Patrícia Silveira. A vinheta e a edição de áudio são do Pedro de Boá. E a identidade visual é da Helena de Lima Miller. Até o próximo episódio. Que tal um mate?